Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos iniciando o estudo do livro Roteiro, através do programa Jesus e o Espiritismo, com a minha apresentação, André Luiz Chiarini Vilar. É uma alegria imensa ter a sua participação, podermos estar juntos mais um dia, tanto pela TV Mundo Maior, quanto pela TV A Caminho da Luz. No vídeo de hoje, iniciaremos a primeira parte do capítulo 12 e a outra parte daremos continuidade no programa seguinte. O serviço religioso. Emmanuel, ele não pega temas aleatórios e divulga no livro, não, ele segue um roteiro, como nós percebemos, os capítulos vão sendo acompanhados, os seus itens, as suas argumentações, dando-nos um entendimento de como chegamos até hoje. Então nós vimos, por exemplo, nos 2 vídeos passados, ele nos falar das escolas religiosas que nós tivemos. Algumas acreditavam na reencarnação, algumas não. Algumas acreditavam nos muitos deuses, algumas não. Algumas tinham ações espiritualizadas, algumas não. Então ele foi mostrando sucintamente algumas dessas modalidades religiosas. Hoje ele vai continuar falando da religião, mas o seu serviço. Nós vimos a base, que é o corpo doutrinário delas, bem resumidamente. Agora nós vamos ver o serviço que ela presta frente a uma comunidade, frente a uma coletividade, frente a um agrupamento. A religião, ela não é simplesmente um local de adoração. Religião não é simplesmente um local de externar a nossa fé. Ela é uma escola, religião é uma filosofia também. Nós não podemos pegar a superficialidade de uma religião e já interpretá-la. Eu, por exemplo, digo que o meu conhecimento de muitas religiões, até mesmo cristã, é superficial, não me dando assim condições palpáveis para fazer uma crítica, uma observação a respeito de algo que eu não tenho ainda um domínio, um controle. Mas fato é que aqui ele já vai começar a mostrar para nós no dia de hoje, continuar no vídeo próximo, o serviço que presta a religião. Começa Emmanuel dizendo: desde quando começou a Terra o serviço de adoração a Deus? Perde-se o alicerce da fé na sombra de ervos insondáveis. Então, se alguém perguntasse assim, quando é que nasceu o princípio da fé no seio da coletividade, nós não temos informações. É importante nós dizermos também que o calendário que nós temos hoje não é o mesmo do passado. Antigamente o calendário era com 10 meses, hoje que mais recentemente o calendário que nós seguimos do Império Romano, que foi acrescentado mais 2 meses. A questão de medida de tempo, ela é uma questão muito relativa, porque a Bíblia tá, ou tal livro tá, 10 anos, 50 anos, depende qual calendário estamos seguindo. Hoje nós temos uma noção nesses 2000 anos que seguimos o calendário atual que nós temos, porque se nós formos ver os chineses, por exemplo, eles seguem um outro calendário. O início do ano para eles, o final de um ano para eles é diferente para nós. Então é importante nós fazermos essa distinção. Então aqui Emmanuel pergunta, quando que nasceu o sentimento de fé na criatura humana? E ele mesmo dá a resposta, em épocas insondáveis, em épocas que não tínhamos as balizas tecnológicas, as indumentárias intelectuais que nós possuímos hoje. Falar de fé é muito difícil. Falarmos de algo que simplesmente me dá força para seguir adiante não é uma equação exata como a caridade. Hoje é o meu dia de eu ir na sopa. Hoje é o meu dia de eu distribuir cestas básicas. Hoje é o meu dia de fazer algo assim ou assado. Não, fé é simplesmente ter. Quem tem, tem. Quem não tem, está à busca. E nos mais variados rincões da intelectualidade humana.
mas nós estamos à busca de algo. E aqui já mostra que este sentimento ele é inato. Este primeiro parágrafo, ele casa perfeitamente com uma ideia deixada por Allan Kardec pela espiritualidade no Livro dos Espíritos, quando nos fala que o homem já traz inato dentro de si os sentimentos, as virtudes, o homem de bem. Só que cabe a ele, pelo esforço dele, corrigir, melhorar e progredir. Então está dentro de mim essas ferramentas para que eu possa despertar. Agora, se nós formos fazer um estudo a respeito de quando surgiu, não é igual hoje que nós temos registros, que nós temos dados históricos, que nós temos material palpável para falar, olha, isto nasceu aqui no ano tal, da forma tal. Nós não temos esta documentação. E também entraria mais numa questão de mera curiosidade humana do que propriamente nós sabermos onde que nasceu. Emmanuel apenas lança a pergunta e ele, aproveitando a pergunta, ele já mostra para nós que é em tempos recuadíssimos. Continua Emmanuel. Dir-se-ia que o primeiro impulso da planta e do verme à procura da luz não é senão anseio religioso da vida, em busca do Criador que lhe instila o ser. É interessante porque em casa eu tenho alguns cactos pequenininhos num vasinho, e é interessante que ele vai tentando acompanhar o sol. Então, em determinada época do ano, o sol bate mais aqui, mais acolá, e você nota que ele pende para onde o sol bate. Então, eu vejo naturalmente o que Emmanuel fala, a busca daquele cacto pela luz do sol. E aqui ele fala de modo poético que seria o primeiro impulso, já falando do reino vegetal, seria o primeiro impulso nesta busca por um algo superior. Seja pela luminosidade, seja pelo calor, seja pelos nutrientes provenientes do sol. Então olha que interessante esta visão que Emmanuel nos passa, numa época em que não imaginávamos isto. Este livro tem 70 anos. E aí nós percebemos claramente que o Criador, ele não é criador apenas nosso, da nossa espécie, por assim dizermos. Ele é o Criador de tudo. Então nós vemos que ele dá a vida para a fauna, ele dá vida para a flora, ele dá a vida para os animais, para nós, para tudo. Então aquele impulso, digamos, é igual o girassol, ele vai acompanhando o sol. É até muito bonito o efeito natural que aquela espécie desenvolveu, vai acompanhando. Às vezes a gente vê aquela plantação de girassóis lindos, com aquela cor amarela, vistosa, encantadora, e ela, dependendo do dia, está aqui, vai mudando conforme o movimento que o sol faça. Aqui me chama a atenção também porque tem determinados impulsos que nós somos herdeiros hoje, nós os homens, as mulheres, a espécie humana, que nós herdamos nesta fase. Hoje a ciência já fala disso, que tem determinados reflexos, por exemplo, que os animais já têm altamente desenvolvido. E nós vamos vendo que como é uma sucessão evolucionista, nós vamos herdando também todas essas características positivas que os outros reinos possuem. Por isso que eu peguei o nosso tempo para analisarmos um pouco esta frase, porque às vezes a gente só olha a planta, acha bonito, vê o esforço dela aqui, acolá, para ter a luz do sol, mas não entende o primeiro impulso que gerou todo aquele movimento natural que ela está envolta. E o nosso último parágrafo, para pararmos esse primeiro bloco, Emmanuel nos fala: considerando, porém, as escolas religiosas dos povos mais antigos, vemos no sistema egípcio a ideia central da imortalidade, com avançadas concepções da grandeza divina, mas enclausurada nos templos do sacerdócio ou no palácio dos faraós, sem ligação com o espírito popular, muita vez
relegado à superstição e ao abandono. Nós percebemos que quando falamos do povo egípcio, nós imaginamos que todos eles já eram evoluídos, já tinham compreensão, já tinham domínio, já tinham a iniciação no lado espiritual. Não, nós temos visto pelos livros espíritas, espiritualistas e até livros de história que havia duas formas naquele Egito antigo. Havia uma cultura específica para os sacerdotes, sumos sacerdotes, e para os descendentes da casa dos faraós. Essa era uma cultura altamente espiritualizada, compreendendo a reencarnação, a vida após a morte, o retorno do espírito, tudo aquilo que nós sabemos que o povo egípcio já dominava. Mas havia também a educação popular, que era a educação para o povão. Esses não tinham acesso à espiritualidade, não tinham acesso à reencarnação, não tinham acesso a nada. Tanto é que ali no Egito que nasce a metempsicose. A ideia, por exemplo, se você não usou bem a sua encarnação, você vem em forma punitiva de um animal. Por que eles falavam isso para a população? Porque era uma população escrava, era uma população cativa dos desígnios dos faraós. Então eles pegaram esse exemplo. Aí tem duas conotações a metempsicose. Esta era uma, imprimir medo no povo. O medo faz com que o povo fique fiel a determinada pessoa, determinado sistema, determinado regime, e também fala que eles, mesmo os mais evoluídos, sentiram na pele isto. Quando eles deixaram de ter aquele corpo altamente funcional e desenvolvido, com uma mente própria, naquele avanço daquele planeta que eles estavam, e quando eles vieram para a Terra, eles encontraram um corpo em formação, numa mente que limitava muito seus passos, e aquilo para eles foi como se eles saíssem de um corpo hominal e viessem para um corpo animal. Mas na verdade não, era o corpo animal nosso naquele momento evolutivo. E mesmo assim, nós ficamos encantados com as pirâmides, ficamos encantados com os vales dos mortos que eles tinham, ficamos encantados com a noção que eles tinham de cultura, com a noção que eles tinham de plantação. Então é muito bonito nós estudarmos esta história que classicamente conhecemos nos livros e que hoje temos a oportunidade de ver através do Espiritismo o outro lado, de vermos através do Espiritismo o lado espiritual que esteve por detrás de cada um desses fenômenos. Nós vamos parando por aqui o primeiro bloco e já retornaremos com a continuidade do nosso estudo. Voltamos com o estudo do livro Roteiro, do nosso querido Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Cumprimento carinhosamente todos que estão estudando comigo, agora a questão de alguns meses, já num dia novo, num horário novo. Que alegria ter a sua participação, ter você aqui comigo, juntos estudando esta obra que eu vejo como esclarecedora, importante e que precisamos sempre estar relendo. Eu não sei quantas vezes eu já li esta obra, mas a cada vez que leio e estudo percebo pequenos detalhes ou detalhes maiores que muito me ajudam na compreensão de outros pontos doutrinários. Então é importante nós relermos sempre, revermos sempre e sempre observamos coisas que não observávamos em vezes anteriores. Então é muito interessante a leitura e a releitura de livros como os do nosso querido Chico. Dando continuidade no capítulo 12, o serviço religioso, diz Emmanuel:
Na Índia, identificamos o culto da sabedoria. Instrutores eminentes aí ensinam que a bondade deve ser a raiz de nossas relações com os semelhantes, que as nossas virtudes e vícios são as forças que nos seguirão, além do túmulo, propagando-se abençoadas lições de aperfeiçoamento moral e compreensão humana. Entretanto, o espírito das castas aí sufocou os santuários, impedindo a desejável extensão dos benefícios espirituais aos círculos do povo. Então, a Índia, por exemplo, é um país maciçamente reencarnacionista. Eles crêem na reencarnação. O grande problema da Índia está em repouso ainda nas castas. Já houve uma abertura, já houve uma modificação, mas ainda sufoca muito nesses últimos milênios essa ideia de casta. Nós percebemos que há milênios atrás eles já tinham um domínio pleno, olha, a vida continua, nós retornamos, a importância de respeitar a natureza. Eles têm animais lá para eles, como a vaca, por exemplo, que é endeusado, não pode se tocar, eles têm um respeito por ela. Quando passa uma vaca diante deles, eles pensam que é um sinal de que algo vai dar certo, vem uma onda de prosperidade, eles têm que parar o que eles estão fazendo para saudar a vaca. Nós respeitamos, é um animal e precisamos, evidentemente, cultuar a todos, não com esta forma, mas precisamos respeitar que é uma questão cultural, não entra aqui o certo e o errado, é cultural. O grande problema da Índia está na ideia, por exemplo, se você não aproveitou bem sua encarnação, você pode voltar como um animal, em forma de castigo, é uma ideia muito parecida com a ideia da reencarnação dos budistas. Lá nós percebemos que tem muitas pessoas que passam fome. Outro dia eu vi um dado na Índia que eu fiquei surpreendido. Aproximadamente 300 milhões de pessoas não têm energia elétrica na casa, é quase um Brasil. O Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes. 300 milhões na Índia não tem eletricidade. Então é um país muito rico de um lado, economicamente falando, do outro lado é uma miséria. Eles imaginam que é uma forma de punição quem vem em determinadas castas e deixam bem claro que não vão ajudar porque se veio naquela condição porque precisavam passar por aquilo, não tem senso de solidariedade, não tem senso de amor perante aqueles que estão em determinadas classes, como ele mesmo diz aqui para mim, das castas, como ele diz para nós, das castas. Então é um regime que, se não tomarmos cuidado, vai ficar mais um tempo assim. Eu vi um estudo recentemente que, em prazo de alguns anos, a Índia já tem estudos provando que será o país mais populoso do mundo. Hoje perde apenas para a China, só que na China tem aquela limitação de filhos e na Índia não tem. Então a Índia, se continuar este crescimento comparado com o crescimento da China, daqui a uns anos a Índia se tornará o país mais populoso do mundo, do nosso abençoado planeta. E lá já acreditam na reencarnação, só que eles não avançam muito nisto. O que eu vejo de diferente do Espiritismo em comparação às outras religiões é que nós estamos em constante investigação de novas coisas, procurando pegar conceitos filosóficos, conceitos científicos, irmos atualizando o nosso conhecimento. A base é Allan Kardec. Allan Kardec é a nossa base, mas nós não ficamos só com Allan Kardec. O problema do Egito, o problema da Índia, o problema de outras culturas, e até mesmo trazendo para a atualidade, é que não há avanço. Então você pega determinadas religiões cristãs, é só o que está na Bíblia. Você pega o budismo, por exemplo, com Siddhartha Gautama. Não há uma vírgula a mais no conjunto doutrinário. Então são obras que tinham muito reflexo da sua época e que hoje precisam de uma revisão, não de uma atualização. Quem somos nós para atualizarmos um Siddhartha Gautama, um pai da Igreja Católica, ou um hindu desses Mahatmas que nós tivemos, por exemplo? Não é esse o objetivo. Nós vemos no livro Arjuna, por exemplo, dialogando com Krishna,
nós percebemos ali a beleza, a poesia daquele diálogo espiritual, mas nós precisamos ver que hoje a época é outra, os costumes são outros e dependendo da forma que nós colocamos para as pessoas, não há o interesse. Por isso que há muitas pessoas que não se interessam pelas religiões. A linguagem, os exemplos, a aplicação, o modo de demonstrar, nós temos que traduzir todo esse compêndio para a atualidade. Continua Emmanuel. Na Pérsia, temos no zoroastrismo a consagração do nosso dever para o bem. Todavia, as comunidades felicitadas por seus respeitáveis ensinamentos se confiam a guerras de conquista e destruição. Então nós vemos Zoroastro, que teve um papel importante na sua época, foi um pensador, deixou-nos filamentos maravilhosos do conhecimento humano, mas até hoje aquela região é marcada por guerra, por conflito, como Jerusalém, como o Oriente Médio. Nós vemos, outro dia uma pessoa perguntou, André, você tem vontade de ir para Jerusalém? Eu falo, não, tenho medo. Tenho medo de ir para Jerusalém, eu tenho medo de ir para uma cidade como Damasco. Você liga a televisão, vira e mexe, é um homem-bomba. Não estou dizendo que no Brasil nós não temos isso, mas no Brasil nós temos assalto, não temos um homem-bomba. De repente para um carro do teu lado, você não sabe o que tem lá dentro. Entra uma pessoa na mesquita, você não sabe o que está dentro do corpo da pessoa. E aí se prega, por exemplo, em muitas regiões, como está no Alcorão, que quando você é um homem-bomba, você vai para o lado de Alá. Então, muitos pais incentivam os filhos a serem um homem-bomba, por exemplo, porque perante a religião, ele vai entrar com honra. É uma honra para o pai ter um homem-bomba na família. É uma honra para a religião quando a criança, desde pequeno, isso daí é desde pequeno. Ele não é de um dia para a noite que ele fala assim, olha, eu vou entrar com explosivos naquele lugar porque eu vou demonstrar minha fé. É incutido desde que a pessoa é criança. Desde que é criança. E é uma lavagem cerebral mesmo. Olha, Alá, o Alcorão, é Maomé. Então nós vemos que tem muitas regiões que tivemos grandes personagens de uma elevação grandiosa, mas que hoje é marcado por guerras, por conflitos, por divisões. Vira e mexe, nós ligamos a televisão e determinada comunidade, invadiu determinada comunidade, e é prédio que eles, com aqueles artefatos que eles usam, carros que têm o poder de destruir uma quadra toda. Então nós percebemos que, por um lado, o planeta evoluiu muito, mas por outro nós percebemos o quanto ainda estamos distantes. Então nós observamos que muitos lugares que temos como referência, é preferível na atualidade nós vermos por ilustrações do que irmos mesmo e presenciarmos uma cena como esta. Então temos que tomar muito cuidado. Continua Emmanuel, entre os judeus, sentimos o sopro da revelação do Deus único, estabelecendo o reino da justiça na terra. Mas, apesar da glória sublime que coroa a fronte de Moisés e dos profetas que o sucederam, o orgulho racial uma chaga viva no coração do povo escolhido. Então, se o problema do Egito estava em apregoar um grande ensinamento aos iniciados, aqui nós já vemos dentre o povo judeu aquela ideia de superioridade por ter os profetas, por terem tido Moisés, por acreditar em seu povo escolhido. Veja, foi escolhido por um planejamento, mas não quer dizer que é um povo melhor. A palavra escolhido foi eu escolhi, ou escolheram por mim. E Jesus ele veio num momento daquela região muito difícil também. O Império Romano não era fácil, aquela população pagava muito imposto, não podia muitas coisas. O Império Romano queria sempre as melhores coisas, as melhores partes. Então nós vemos o sofrimento também daquela coletividade.
Emmanuel vai continuar ainda a dar outros exemplos para que nós possamos compreender este alicerce religioso. Mas eu vou aproveitar estes momentos finais para fazer um convite muito especial. A TV A Caminho da Luz, ela é um departamento do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e há mais de um ano nós temos a opção do Seja Membro. O Seja Membro é uma forma que você tem de nos ajudar através do cartão de crédito. Você ajuda com o valor que pode, o período que pode, e aquilo reverte em benefícios para a obra assistencial. Nós temos observado que muitas pessoas não conhecem esta ferramenta e não sabem como nos ajudar. O botão está ao lado do inscreva-se no canal. Ele é super fácil, vai pedir alguns dados, é uma plataforma do próprio Google, não é uma plataforma da TV A Caminho da Luz. Esse dinheiro vai para uma conta do Google, você vai perceber que na sua fatura não vai vir nem TV A Caminho da Luz, nem CEPAC, porque vai para eles e eles encaminham para nós. E eu gostaria muito de te convidar a nos ajudar, a contribuir com o CEPAC, a contribuir com a TV A Caminho da Luz, a continuarmos com as atividades que temos e a ampliarmos, crescermos e chegarmos a outras atividades que hoje não temos por conta, seja da parte material, seja pela parte estrutural. Então a sua ajuda ela é muito importante. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que Jesus nos fortaleça. Convido a todos na semana que vem a continuarmos o nosso estudo. Votos de muita paz e até o próximo vídeo.